Nos últimos 10 anos, a estrutura das empresas mudou bastante. Antes, o que era um modelo hierárquico deu lugar para uma nova liderança, que se aproxima dos funcionários e ouve, principalmente, a opinião dos seus colaboradores e também da sociedade. Hoje nós vamos falar com líderes inspiradores. Preste bem atenção e quem sabe você consegue aplicar no seu negócio algumas dicas. O tema hoje é liderança. Agora eu vou conversar com o João Pedro, que é presidente da Mastercard, que é uma empresa líder nesse setor aqui no Brasil. João, como foi o início da sua carreira? Como você chegou até a Mastercard? Eu trabalhei todo o meu tempo em diferentes organizações financeiras. Eu comecei minha carreira trabalhando no Banco Itaú, e aí eu segui em outras instituições, sempre trabalhando na área comercial, às vezes trabalhava na área de produtos, enfim, estava sempre conectado com os clientes, consumidores finais. Depois eu passei uma parte da minha carreira em que eu comecei a trabalhar um pouco ligado à compra e venda das instituições financeiras. Então, uma hora eu estava do lado de quem estava vendendo, outra hora eu estava do lado de quem estava comprando. E depois eu vim para a Mastercard. E depois a Mastercard se tornou uma empresa mais voltada para a tecnologia, né? Como foi essa reviravolta na sua carreira, né? Essa transformação, acho que como empresa, é muito mais simples no conceito de que a empresa passa a ter soluções para os seus clientes. Mas do lado da gente como profissional é muito difícil, porque você a vida toda você trabalha numa carreira, fazendo uma determinada coisa, tem as suas aspirações de continuar crescendo no mundo financeiro e de repente você fala, puxa, agora eu estou tecnologia, e você fala, puxa, e agora? Mas eu acho que neste momento da vida da gente, eu acho que o mais importante é você se conectar à liderança, que foi basicamente o que a gente fez. Nós agora somos líderes, eu sou líder de uma organização de pessoas, e não de um mercado financeiro ou não de uma instituição financeira. Em ser líder de uma organização, o meio que está por trás daquilo é uma consequência, não é a solução daquilo que a gente pretende fazer dali para frente. Então, assumir a postura de líder, como líder, vamos fazer essa transformação e buscar com que a gente seja o mais eficiente possível neste novo mundo. Legal. E como que é a sua gestão como presidente? Eu acho que tem três coisas que a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que no dia a dia você tem a primeira parte, que é cuidar do dia a dia da empresa e ver, acompanhar e ver tudo aquilo que você está fazendo e aquilo que as pessoas estão fazendo e qual é a performance, etc. E tal. Acompanhar o número, o resultado, os projetos, enfim, você tem todo um trabalho que é dedicado a isso. Você tem uma outra parte do trabalho que é dedicado à organização em si, porque você trabalha numa organização multinacional, como é o nosso caso, você tem demandas de diferentes partes do mundo. O meu chefe direto fica em Miami e a chefa do meu chefe fica em Londres. Então você fica conectado em tudo isso, você tem reuniões de todos os tipos, tem fóruns de diferentes fóruns, boards, de diferentes tipos de board que a gente participa. Então você tem uma dedicação ao mundo externo muito grande da própria companhia, que te toma um tempo enorme. E por último, o que para mim é o mais importante de todos, é pessoas. É fazer a gestão das pessoas e ter certeza que a gente está dedicando o tempo necessário para fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então é criar um ambiente, é criar condições para que a empresa possa continuar a crescer e que as pessoas possam se sentir mais felizes, cada vez mais conectadas à nossa causa e cada vez mais felizes com aquilo que eles fazem. Porque é assim que a gente vai ter sucesso. Então eu te diria que esses são os três pontos aí que mais nos consomem. E como é o perfil de liderança para conectar um alto escalão de presidência, diretoria, com a base da empresa? Como que é esse relacionamento? De um lado, você tem que ser um muito bom ouvinte, porque do momento que você está no mundo todo ouvindo e vendo coisas e percebendo coisas, é importante que você saiba pegar aquilo e trazer para a sua equipe. Porque a sua equipe também está andando e está vendo, mas a sua conexão com eles tem que ser muito direta, para que imediatamente a gente consiga refletir aquela transformação, qualquer que seja ela, porque você está capturando. Então, ouvir e passar, que é o segundo passo, comunicar. Então, ouvir e comunicar são os dois elementos mais importantes que você tem, porque você não vai ter sucesso se você não conseguir passar bem essa comunicação para os seus funcionários, e para que eles possam desempenhar a sua função e ter a autonomia necessária para fazer acontecer. E dentro da companhia, você acha que o que motiva a sua equipe a entregar feliz, né? O que motiva a sua equipe? Primeiro, você tem que ter os projetos. No momento que você tem aqueles projetos, aquela solução que você entrega para o seu cliente, você vê aquilo acontecer. Você fala, puxa vida, olha que bacana o que nós fizemos.
e você vê o resultado. E aí você faz uma pesquisa e você vê quão bem o consumidor recebeu aquilo. Então acho que te diria que esse é um primeiro ponto, ou seja, ver acontecer e ver o resultado faz com que as pessoas se sintam mais fortes. O segundo ponto que para mim é muito importante, e eu acho que as pessoas também se sentem assim, é que as pessoas têm autonomia para poder fazer. Porque eles precisam se sentir... parte, né? Exatamente. Não só parte, como com a força para poder transformar. Então eles terem condição de fazer o que eles precisam fazer. E o terceiro é a equipe. Nós temos que ter certeza que temos a melhor equipe. Então temos que colocar as peças todas para que elas juntas se conectem e sabem, olha, vamos aqui nesse grupo de trabalho, vamos juntar essas 10 áreas, essas 10 pessoas e nós é que vamos entregar a solução. Legal. E uma coisa interessante é a vinda da geração Millennials, que é os nascidos a partir de 80, e também de uma geração Y no mercado de trabalho, que é considerada uma geração que não pensa tanto numa carreira a longo prazo, que também não pensa tanto em só no quanto vai ganhar naquela empresa, mas pensa numa felicidade. Eu quero estar feliz na empresa. Como reter esses talentos, João? Na Mastercard hoje, 55% da minha base de funcionários já são millennials, né? Essas pessoas nascidas depois dos anos 80. E a gente está se conectando cada vez mais com eles. Para aqueles pessoas que estão engajados, e você falou uma coisa que é verdadeira, ele não está preocupado em saber se a carreira dele no futuro ele vai ser lá o presidente não sei o quê. Não é isso que o move, o projeto que o move. É aquilo que faz ele ser feliz, é aquilo que faz ele se engajar. Então ele tem que ser dono daquilo, ele tem que se sentir dono daquele projeto. A hora que ele é dono daquele projeto, ele acontece, ele está feliz. Então é um pouco daquilo que eu comentei anteriormente, ele é parte do poder que ele tem. Então a gente, ao ouvi-los e entender, a gente conseguiu materializar isso. E a segunda coisa, que é a segunda parte importante para essa geração, a gente entende, eles têm que ver perspectiva de ver mais projetos e ver mais coisas interessantes. Porque não adianta nada você ver aqueles 3, 4 que você acha legal, e agora? Eles ficam cansados rapidamente daquilo que eles estão vendo. Eles vão querer ver coisas diferentes. Então a nossa empresa, por ser uma empresa global, está presente em mais de 200 países, a gente tem muita história e muita coisa para fazer em muitos diferentes lugares. Então as pessoas acabam se sentindo mais felizes e mais engajadas, né? E qual que é a sua dica, que é um líder de uma empresa grande, que se conecta com muita gente, para às vezes uma empresa pequena ou uma média empresa e que tem essa pessoa de cargo de liderança? Qual é a sua dica para essa pessoa? Eu acho que o gestor, não importa o tamanho da empresa, eu acho que o trabalho é sempre exatamente o mesmo. Saber o que você tem que fazer, de que maneira que você vai fazer e com que elementos você vai fazer. Eu acho que em qualquer tipo de empresa, pode ser uma empresa que tem uma única pessoa, ele tem que passar por esses 3 elementos. Se tiver 10, ele também, assim por diante. Então, para mim, não é tamanho, o trabalho é o mesmo. É isso que é a beleza do nosso negócio. Não é porque você comanda uma empresa de 1 milhão de funcionários que é diferente daquela que tem 2, é a mesma coisa. Você tem que ter um projeto, você tem que estar conectado a ele e ter certeza que você tem todos os elementos que você precisa para poder ter sucesso. Porque ao final do dia, o sucesso é relativo ao tamanho, ao seu negócio. Aquele de 1 milhão tem um determinado nível de sucesso, que ele entende que está bom, o outro tem um outro, estão perfeitos no ambiente deles. Eu acho que esse é o grande sucesso do teu trabalho e daquilo que a pessoa faz com que ele se sinta melhor. Legal. Obrigada, viu, João? Prazer é todo meu, muito obrigado. Inspirou, hein, gente? Sua empresa deseja uma solução direta e precisa para alcançar um público seleto e exigente? Então conheça os jornais da Editora Luxor, presentes nos 61 condomínios mais requintados de Piracicaba. Editora Luxor, jornais exclusivos e conteúdo de alto padrão, falando direto com o seu público-alvo. Acesse www.editoraluxor.com.br. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço.
O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, salas de atendimento, salas de reunião, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com. Você sabia que a Sal e Grill Churrascaria é referência no setor gastronômico de Piracicaba e região? Os 29 tipos de carnes nobres são selecionados criteriosamente, fator que determina a qualidade premium da churrascaria. Seja para um almoço de negócios promissor, um jantar em família agradável, um happy hour com os amigos ou um evento, a equipe da Sal e Grill está sempre pronta para te surpreender positivamente. A nossa missão é transformar as refeições em momentos únicos. Seja bem-vindo ao mundo premium. Agora eu vou conversar com o Márcio, que é presidente da Eletro, que é uma empresa que foi considerada 5 vezes a melhor empresa para se trabalhar. Ponto segredo, Márcio. Não tem segredo, é muito simples. A gente precisa fazer uma forma um pouco diferente. O que a gente costuma dizer é que a gente não tem mais um modelo de gestão, a gente tem uma filosofia de gestão. Tem muito mais a ver com pessoas, muito mais a ver com a vida, e é isso que faz a nossa diferença. Por 10 anos nós sonhamos com isso. E de 2012 para cá a gente vem conseguindo, inclusive agora a América Latina pela segunda vez também. Eu abri esse programa falando que antigamente existia uma estrutura hierárquica nas empresas, né? E hoje o líder, ele ouve muito mais, os cargos de liderança são muito mais acessíveis. Como é você como presidente com a sua equipe? Bom, eu tento ser como eu sou na minha casa, uma pessoa normal, dizer para as pessoas que a única diferença que existe entre eu e qualquer uma delas é o tempo. Basta tomar uma decisão, se desenvolver, não desistir, que vai chegar. E como que vocês lidam com os sonhos das pessoas, hein? Antigamente existia muita negociação nas empresas, no modo geral, com olha, faz isso que seu salário vai aumentar. Era muito no dinheiro, né, no salário. E hoje mudou. Né? Como que é lá dentro da Eletro? Bom, no modo tradicional, a gestão do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Exato. A gente não trabalha assim. A gente faz com que as pessoas se encantem com uma causa, um propósito maior. Dessa forma, as pessoas têm mais vontade, o brilho das pessoas aumenta. E as pessoas quando brilham, quando se encantam, quando querem, elas buscam. A empresa ganha, a carreira delas acontece. Então isso é o que a gente chama de convergência de propósitos. É muito simples, não é complicado, mas a gente precisa querer e tem que ser acessível, tem que ouvir, tem que ter interesse genuíno. A propósito, eu escrevi um livro sobre isso. O livro chama Felicidade dá Lucro, que foi feito em conjunto com todas as pessoas da Eletro. É uma forma de contar um pouco como um menino bem simples, que sou eu até hoje, se torna o presidente de uma empresa em 3 capítulos e depois como é que essa empresa, por meio dessas pessoas que querem vencer, transformam uma empresa tradicional, conservadora, numa empresa moderna, lucrativa, onde as pessoas conseguem de verdade serem felizes. Que bacana. E na questão da gestão dos projetos lá dentro, vocês ouvem ideias das pessoas? Como que é? Quem traz essas ideias? É o líder da equipe? Como que funciona essa dinâmica lá dentro? Bom, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma rede social, a nossa rede social interna, chama Conecta, foi batizada por um dos nossos eletricistas e funciona assim. Qualquer pessoa que tenha qualquer ideia, coloca a ideia lá. Essa ideia é submetida a todas as pessoas que participam da rede social, é aberto, liberado, não tem censura e todo mundo opina, todo mundo fomenta ideias. E as ideias são levadas adiante, gestores também participam, ou seja, todas as pessoas que têm interesse podem participar. E aquelas que participam, agregam valor e se desenvolvem também, acabam mudando de área, participam de recrutamentos internos para outras áreas derivados daquele projeto que ela ajudou, ou seja, é um ciclo virtuoso de evolução. Quando você entrou na presidência, a empresa tinha essa pegada ou não? Era uma empresa totalmente tradicional? Como é que foi essa mudança de cultura? Porque a cultura é algo tão difícil de mudar numa empresa. Veja, o meu antecessor era um cara brilhante, foi um grande mestre, uma pessoa com a qual eu aprendi muito. E ele fez uma verdadeira revolução industrial.
Ele trouxe equipamentos, tecnologias, processos e fez coisas muito boas. Então, quando eu cheguei, não tinha muita coisa para fazer. A empresa já estava muito boa, mas eu percebi que as pessoas ainda não estavam tão felizes. E isso foi uma grande vantagem competitiva em meu favor. A restrição de tantos fatores me deu uma única oportunidade e eu abracei. Fiz com que as pessoas se sentissem valorizadas e felizes. É por isso que a gente diz que felicidade dá lucro, entendeu? Para as pessoas que, quando se sentiram felizes, evoluíram de maneira incrível, e para a empresa que teve mais lucro. Humildemente, começou na minha gestão, mas é claro que tinha uma boa plataforma já construída pelo meu antecessor. Legal. E como que é feito o feedback? É um feedback aos moldes mais tradicionais? É em grupo, em formas de comitês? Como que é lá dentro? Bom, tem de todos os tipos. A gente não tem um processo para feedback. A propósito, a gente não acredita na avaliação de desempenho anual. A avaliação de desempenho ela é todos os dias. É um papo franco. E nesse mesmo papo onde você avalia desempenho, você faz um feedback. E o feedback bem feito é aquele feito de forma específica, de coração. Não é aquele quando tem uma vaga e você fala, você não passou por pouco. É porque ele foi melhor. Não, a gente diz o que faltou para você ter uma chance real de se preparar. Então, o feedback é específico, é frequente e é na hora certa. E honesto, né, Márcio? Tem que ser. Porque eu acho que essa história do líder que bate e assopra não faz a pessoa crescer, né? Na verdade, a gente precisa ser sincero e franco. A gente tem que saber fazer. Legal. E qual que você acha que é a grande dica para ser um líder mais conectado com as pessoas? Se você pudesse aí citar de uma forma sucinta. Bom, de forma sucinta, siga mais o seu coração. A gente precisa de líderes que não tenham medo de dizer que estão seguindo a intuição. A gente valoriza muito as mulheres, porque as mulheres têm intuição feminina. Mas os homens também podem ter. Independente se for homem, mulher, se tiver 60 anos ou 16, não importa. Seguir o coração é um negócio incrível, funciona muito bem. A gente às vezes fica enlatando muito, sabe? Engessa demais, faz muitas caras, muitas bocas, entra no modelo corporativo demais. Isso faz com que a gente perca o que a gente tem de natural. E é o natural que faz com que a gente evolua. Então, não é sair falando besteira por falar. É agir com o coração, seguir um pouco do seu instinto. A gente tem insights importantes. É usar um mundo mais orgânico, não tão embalado para presente como a gente vê por aí. Bacana, adorei. Obrigada, Márcio. Obrigado você pelo convite. Sua empresa deseja uma solução direta e precisa para alcançar um público seleto e exigente? Então conheça os jornais da Editora Luxor, presentes nos 61 condomínios mais requintados de Piracicaba. Editora Luxor, jornais exclusivos e conteúdo de alto padrão, falando direto com o seu público-alvo. Acesse www.editoraluxor.com.br. E esse novo modelo de liderança e de gestão pede pessoas mais conectadas, né? Líderes mais conectados com os colaboradores, com a sociedade. E por isso agora eu vou conversar com a Thaís, que é especialista em gente e gestão. Thaís, como que é essa nova realidade, os novos líderes? Lia, sempre quando a gente fala da nova liderança, né, é legal a gente entender alguns dados novos que a gente tem.
Então, em 2015, a gente já tem 70% da nossa liderança dentro das empresas da geração Y. Essa geração Y, como você falou, é aquelas pessoas que estão conectadas com tudo que está acontecendo, são pessoas digitais, são líderes que estão muito mais conectados com os valores da empresa, com o propósito da empresa. E aí eles buscam este alinhamento do propósito pessoal, da vida deles, do que é que eles acreditam, o que é que eles querem ser, com o propósito da empresa. Então, hoje, o grande desafio que nós temos é conectar tudo isso, tanto as pessoas dentro de uma organização, quanto a organização, a sociedade e a comunidade em geral. E pensando nessas novas pessoas, né, nessa geração Y, como a empresa pode se comportar, como ela deve se comportar para reter esses talentos? Hoje o que a gente fala muito é a respeito de caminhos de carreira. E aí existem inúmeros. Basta a pessoa estar preparada, né? Então, não necessariamente ela tem que ser da diretoria, de uma diretoria específica e crescer somente dentro daquela diretoria. As pessoas dentro de uma empresa, hoje, elas podem querer mudar completamente, né? E aí não apenas dentro de uma linearidade, mas com os conhecimentos que elas têm no momento, elas poderem caminhar de forma lateral também. E como a empresa perceber isso, né? Ou como identificar a tempo de não perder esse talento, que ele está com interesse ou que ele tem uma habilidade para outras áreas? Como a empresa consegue ficar a par disso tudo no dia a dia? Eu sempre digo que as empresas, elas têm muito claro o que tecnicamente as pessoas sabem, né? Então, a parte técnica, as lideranças sabem muito bem. Para o que determinada pessoa da minha equipe, o que ela poderia fazer tecnicamente. Mas as empresas e as lideranças, e aí é muito importante o papel da liderança nessa mudança de mentalidade, mudança de postura das empresas, é conversar, é entender as motivações dos funcionários. Eu digo que existe o tecnicamente, mas existe algo que, né, é o coração das pessoas. Então, a parte de que plano que a pessoa tem para a vida dela. Como reter tantos profissionais e atingir a expectativa deles, motivá-los com planos diferentes ou com um mesmo plano você consegue atingir objetivos diferentes? Como funciona na prática? Primeiro, abrir fóruns de discussões, né? As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem trocar experiências, conhecimentos. Então, quando a gente fala de geração Y, a gente fala de troca de conhecimento. Como a gente falou lá no início da entrevista, a gente fala de conexões. Então, é isso que as pessoas querem, é isso que elas buscam. O que eu vejo muito, e aí, assim, nas empresas, né, é essa questão das pessoas procurarem um outro desafio, né? Então, mesmo pagando o mesmo salário, por exemplo, ou no mesmo cargo, mas ela muda de empresa muitas vezes porque a outra empresa dá mais abertura para a troca, né? A outra empresa, ela abre novos horizontes, ela possibilita você mudar de direção, ela possibilita, por exemplo, você trabalhar no exterior, numa unidade do exterior. Então, as pessoas hoje, elas buscam a expansão dos horizontes delas, mais até do que salário. Então, é isso que a gente vê na prática das empresas. Legal. E dentro de uma equipe, como identificar quem são os futuros líderes, como prepará-los, pensando aí mais nos cargos de liderança? Esses futuros líderes, eles já vêm, a maior parte deles, com uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade voltada a conexões, a troca de experiências e tudo mais. O que cada vez mais está sendo visto pelas empresas são os líderes que possuem valores parecidos com os valores das empresas nas quais elas trabalham. Para isso, o trabalho, por exemplo, de uma área de capital humano começa desde a atração dessas pessoas, desde a imagem que a empresa vende para o mercado, né? Quais os valores que ela transmite?
E aí, recrutamento e seleção também. Quais as competências que são requeridas? E aí há uma nova avaliação a respeito dessas competências, né? Que não são tão técnicas mais, dependendo do cargo, mas em cargos de gestão, por exemplo, elas são até menos técnicas e muito mais voltadas a competências relacionadas à liderança, a relacionamento, a pessoas empreendedoras e inovadoras. Legal. Muito obrigada. Obrigada a você, Lia. Sem dúvida alguma, no dia a dia a gente acaba tendo muito tempo dentro do escritório e pouco tempo para se relacionar, para conhecer novas pessoas, para desenvolver contatos, para falar um pouco de negócios e ouvir também personalidades tão importantes como essas, que nos ensinam muito, que nos tiram um pouco daquela solidão do escritório, que nos dão maiores possibilidades de abrir a nossa mente e voltar para o escritório e correr atrás de coisas novas, fazer coisas novas e inovar. Um bom líder, a forma dele buscar conhecimento são as mais diversas possíveis. Então, sem dúvida alguma, uma forma de buscar conhecimento é de se desenvolver tecnicamente, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que há outros tipos de busca pelo conhecimento, como próprio gestão de pessoas, né? Gestão estratégica no negócio, inovação. Então, todos aqueles eventos, leitura, cursos, o autodesenvolvimento de qualquer forma, nesses temas, eu acho que sempre é muito bem-vindo. Dicas incríveis, né? Espero que vocês tenham gostado. Nosso papo continua nas redes sociais e também em nosso site. Até o próximo domingo.